Boa noite, queridos alunos do curso de Pedagogia, da disciplina Jogos e Brincadeiras. Primeiramente, gostaria de dizer para vocês que eu sinto muita falta de vocês, gostaria muito de estar presente na sala de aula com vocês. Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês que hoje nós não faremos vistas de prova, respeitando o comunicado da faculdade, respeitando o calendário da faculdade. Então a faculdade pediu para começar a fazer vistas de prova a partir do dia 19, na terça-feira. Como a nossa disciplina é hoje, na sexta-feira, não vai ser possível fazer vistas de prova. Então a vista de prova vai ficar para a próxima sexta-feira, no dia 22 de maio, tá certo? Então já marque aí no agendamento de vocês, dia 22 de maio nós estaremos ao vivo, nós estaremos pelo Meet online, para que eu possa passar as notas, passar os resultados para vocês. Mas não preocupe, vocês foram muito bem nas provas. A maioria foi muito bem, teve gente que fechou a média com 10, então não se preocupem, podem ficar todos tranquilos, tá bem? Então dia 22, na próxima sexta-feira, às 19 horas, estaremos ao vivo pelo Meet, onde eu vou passar as notas de cada um, onde nós vamos fazer a correção da prova, fazer as vistas de prova. Enquanto isso não acontece, nós vamos correr com o nosso conteúdo normal. Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de jogos e brincadeiras. E eu escolhi como tema para hoje, nós vamos falar sobre brinquedos e brincadeiras. Então nós vamos conceituar o que é brincadeiras, o que são brinquedos, e nós vamos dar andamento, tá? Ou seja, né, assim como a infância, o brincar, ele deve ser pensado, deve ser compreendido, ele deve ter todo um cuidado em volta do brincar, em volta da brincadeira. A criatividade, o prazer, a imaginação, o faz de conta, o brinquedo, a construção de um sonho da criança deve estar sempre presente entre o brinquedo e a brincadeira. Então, por isso, brincar é muito importante. Enquanto estimula o desenvolvimento intelectual, a brincadeira, o brincar, também ensina que a criança perceba os hábitos necessários a esse crescimento, a esse desenvolvimento. Brincar é tão importante quanto estudar. Estudar, brincar, ambos são importantes. Então, o brincar aqui, ele vem com a relevância tão grande quanto o próprio estudar. Então, por isso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre brinquedos e brincadeiras. Eu vou sair da tela agora para que vocês possam acompanhar os nossos slides. Então, eu vou, da mesma maneira que as outras aulas, eu vou explicando os slides e vocês vão ouvir a minha voz, a gente falando, dialogando sobre os slides. No final, eu volto para conversar mais um pouquinho com vocês, tá? Vou passar mais um vídeo para vocês no final, para que a gente possa propor a atividade do dia, a atividade dessa semana, tá bom? Então, nós vamos começar conceituando o que é brinquedo. Eu coloquei aqui, brinquedo é o objeto com o qual se brinca, é o estimulante, material para fazer fluir o imaginário infantil e tem como função a brincadeira. Então, o que é brinquedo? Brinquedo é o objeto que faz parte da brincadeira. Então eu vou sair um pouquinho agora para a gente dar continuidade aos nossos slides, tá bom? Vamos lá? Então, como eu estava dizendo para vocês, pessoal, é muito simples definirmos brinquedo. Pois brinquedo nada mais é que o quê? O objeto com o qual se brinca. É o objeto, né, a parte material da brincadeira. Então, o brinquedo, ele pode ser também educativo. O que é o brinquedo educativo? É aquele que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa. O brinquedo, então, nesse caso, ele é o quê? Ele é um material de aprendizagem. E seja qualquer que for o nível de escolaridade de um aluno, o brinquedo, ele vai fazer parte do conhecimento. O aluno carece desse conhecimento. E quem vai possibilitar isso é o quê? É o brinquedo. Então, daí, podemos constatar o grande grau, né, o grande valor educativo
que o brinquedo possui. E a história do brinquedo, né? A história do brinquedo é bem interessante, pessoal. O brinquedo, então, né, hoje ele tem essa função lúdica e educativa, né? Porém, o brinquedo foi criado quando? Né? Ainda sem pensar nessa parte, né, educativa, há cerca de mais ou menos 6.500 anos, os japoneses começaram, né, criar brinquedos. Eles criavam, né, eles inventaram brinquedos a partir das fibras de bambu. Então, por exemplo, eles faziam bolas com fibras de bambu, como podemos ver nessa próxima imagem aqui. Tá vendo a primeira aqui? Então, nós temos aqui, ó, uma bola feita de fibra de bambu, né? Isso há 6.500 anos atrás, os japoneses já utilizavam, né? Na China, utilizavam matéria-prima como, por exemplo, a crina de cavalos, né? Cabelo, restos de animais, né? Já os romanos, os gregos, eles preferiam confeccionar seus brinquedos com tiras de couro, como aqui, por exemplo, ó, dá para ver que é feito com pedaços de couro, com tiras de couro, penas de ave e até bexiga de animais, bexiga do boi, da vaca, iam preenchendo, enchendo e faziam a bola, por exemplo, né? Então, desculpe, porém, demorou muito mesmo para popularizar os brinquedos, né? A bola, por exemplo, essa bola branca, né? Não desse jeito, mas a bola branca, ela só vem aparecer mais ou menos na década de 30, 1935, por aí. E por incrível que pareça, ela foi idealizada por um brasileiro chamado Joaquim Simão. Só que os brinquedos vêm mesmo a popularizar somente quando? Eles só vêm a se popularizar na década de 50. Por quê? Com a criação do plástico, então os brinquedos começam mesmo a se popularizar com a criação do plástico, né? Então, agora vamos conceituar brincadeiras. Então, o que é brincadeiras? Eu coloquei aqui para vocês. Constitui-se uma atividade em que o indivíduo sozinho ou em grupo procura compreender o mundo e as ações humanas no quais se insere cotidianamente. Então, agora vem o quê? O conceito de brincadeira, né? A brincadeira é a atividade, né? Que seja ela individual ou coletivo, né? O indivíduo, né? A pessoa, através da brincadeira, vai conhecer, vai compreender o mundo, conhecer as ações, né? E toda brincadeira possui regras. E essas regras são definidas e devem ser o quê? Respeitadas por aqueles que brincam. Então, as brincadeiras têm regras que devem ser respeitadas por todos que estão na brincadeira, né? Principalmente no caso de ser uma brincadeira em coletivo, certo? E a brincadeira, então, ela possui 3 características. Quais características são essas? Imaginação, imitação e a regra. Então, vamos ver uma por uma essas 3 características, então. Imaginação por quê? É porque através da brincadeira, né, a criança, ela é possível, né, ela é possível fazer o quê? Ela é possível usar a imaginação. Exemplo, as brincadeiras de faz de conta, as brincadeiras de lendas, o faz de conta. Então a criança vai usar a imaginação. Então vamos fazer uma brincadeira aí, faz de conta tal. A criança vai fazer o quê? Ela vai utilizar a imaginação, né? Então, através de desenhos, por exemplo, como atividade lúdica, as crianças podem utilizar essa imaginação, né? Imitação, porque através, né, da brincadeira, as crianças elas podem imitar o quê? O real. Ela pode fazer imitação do real. Aí eu até mostrei, falei isso para vocês esse dia, do aviãozinho. Ela pega o lápis e vai imitar, faz de conta que é um avião. Então ela faz imitação, ela está imitando o mundo real, ela está imitando o adulto, ela está imitando aquilo que ela vê, aquilo que ela vivencia. E por último, a regra. O que é a regra? Toda brincadeira ela é composta de uma regra. Então a criança tem que entender que toda brincadeira tem regra. Então é interessante que o adulto, o professor, né, por mais que seja uma brincadeira solta, uma brincadeira, né, onde a criança vai ficar mais livre, tem que estabelecer regras. E essas regras têm que ser explicadas para as crianças, para que elas possam seguir essas regras, para que elas possam, né, vivenciar mesmo a brincadeira de forma que, né,
as regras sejam, né, realmente atendidas, sejam duras, né, no sentido de ser atendidas, né? Passando aqui, então, por meio da brincadeira, né, o que é possível através da brincadeira? É possível que a criança amadureça, né? O que pode acontecer com a criança por meio da brincadeira? A criança pode amadurecer, né? Ela pode crescer, ela pode realizar sonhos, ela pode extravasar seus medos, como nós falamos agora, ela vai imitar os seus pais, imitar o mundo adulto, né? E também a criança pode o quê? Testar seus limites, suas capacidades. Então, sempre que tem um brinquedo como instrumento de ação ou mesmo de educação. Então, a partir disso é que a criança, né, vai aprender mais depressa. É a partir disso, né, que a criança vai ser estimulada. Assim ela vai ter mais vontade de descobrir novas situações, de descobrir a linguagem verbal, descobrir, né, a linguagem escrita, por exemplo, né? Então, de uma forma muito mais rica a ser explorada. Então, a brincadeira pode ajudar tudo isso aí, tá certo? Então eu coloquei aqui, ó, a criança reproduz na brincadeira sua própria vida. Através dela, ela constrói o real, delimita os limites frente ao meio. E observe nessa ilustração que eu coloquei aqui, ó, a criança, um bebê, já na banheira, ele brincando. Por quê? Porque as origens da brincadeira na criança, elas podem ser observadas no comportamento ainda quando são bebês. Por exemplo, aí nessa imagem aí, os bebês eles chutam os pés enquanto eles estão tomando banho. Então, qual é o prazer deles ali? Então, eles vão fazer isso pelo simples prazer de ver a água espirrar. Então, para vocês verem que já é algo, né, inato nas crianças. Elas já, né, sozinhas, elas já têm o comportamento de querer brincar. Para que as brincadeiras infantis tenham lugar garantido no cotidiano das instituições educativas, é fundamental a atuação do educador. Então, é fundamental que o professor, né, garanta esse espaço, garanta, né, o local ideal, as brincadeiras ideais para a criança. Então é fundamental nesse momento a atuação de quem? É fundamental a atuação do professor. É fundamental que tenha um espaço físico para brincar, né? Por exemplo, um espaço amplo para a criança possa mexer nos móveis, no mobiliário, né? Para que ele possa montar casinhas, montar cabanas, né? Ou seja, passar por baixo das cadeiras enfileiradas. Então, até em todos esses tipos de contato na sala de aula, até no simples troca de olhar, né? A criança ela pode fazer as suas manifestações através da brincadeira, tá? Classificação das brincadeiras. As brincadeiras podem ser classificadas em funcional, imaginária ou simbólica ou construtiva. Então a primeira aí, a brincadeira funcional é aquela que ocorre no primeiro ano de vida. Então a brincadeira funcional é aquela que a criança, né, ela tende a demonstrar o quê? Ela tende a demonstrar prazer. Então a criança já nos primeiros anos de vida, né, ela vai, por mais solitária que ela seja, né, ela vai apresentar essa brincadeira funcional. Como por exemplo, né, o simples gesto, né, o simples movimento, né, da criança olhar a mãozinha, olhar o pé, levar o pé na boca, jogar coisas no chão, joga, alguém pega, joga de novo. Isso dá prazer para ela. Então, essa aí é a classificação da brincadeira funcional. É aquela que acontece, então, quando ainda é bebê, no primeiro aninho de vida. Então, por exemplo, né, isso tudo que eu falei, criança joga alguma coisa no chão, a mãe pega, ela joga de novo, a mãe pega, ela vai dar gargalhadas, ela vai achar, né, o máximo, né? Então, isso aí é o que? A brincadeira funcional é pelo puro prazer. A imaginária ou simbólica é aquela que começa a ocorrer quando? Com mais ou menos 4 anos de idade. Então, a imaginária, como o próprio nome diz, né, é aquela que vai aflorar na imaginação da criança. Como nós falamos, né, o faz de conta, né? Então a criança ela vai começar o quê? Ela é capaz o quê? De criar coisas na sua cabeça,
né, a criança ela vai dar significado às ações, né? Ou seja, é um tipo de brincadeira mesmo que a criança ela vê um objeto e ela consegue imaginar, né, criar situações na sua cabeça. E a brincadeira construtiva, né, é aquela, né, que a criança já vai ter alegria mesmo de realizar a brincadeira construtiva, né? Ou seja, ela vai realizar algo, né, para a consecução de algum objeto. Então, ela já vai ter um objetivo para aquela brincadeira. Não é apenas brincar por brincar. Ela vai conseguir encontrar algum objetivo para aquela brincadeira, tá certo? Então, a classificação das brincadeiras: funcional, primeiro ano de vida; imaginária ou simbólica, né? Os jogos de faz de conta, quando começa a criar a imaginação da criança; e a construtiva, que é aquela que vai ter um objeto, vai ter um objetivo da brincadeira. As brincadeiras de acordo com o conteúdo social, então de acordo com as relações sociais, como que as brincadeiras podem ser? As brincadeiras podem ser solitária, né, que é aquela que a criança, né, ela vai brincar sozinha. Na brincadeira solitária, a criança, né, ela aprende a brincar sozinha, ela vai desenvolver a sua brincadeira individualmente, sozinha. Na observativa, a criança tende o quê? A observar. Então já passou daquela frase solitária, ela começa o quê? Apenas observar, ela vai observar tudo que está à sua volta, ela vai observar as regras da brincadeira. Terceiro, a brincadeira paralela. Paralela é aquela brincadeira que a criança ela vai estar ao lado de outra criança. Então, paralela por quê? É uma criança paralela à outra. Então, a criança vai brincar com outra criança. Essa é a brincadeira paralela. E a brincadeira associativa é aquela, né? Ela é mais para as crianças mais velhas, né? A associativa. Por quê? A brincadeira associativa, como o próprio nome diz, vem de associação, é aquela brincadeira, né, onde a criança ela vai cooperar uma com a outra. Então, por isso o nome associativa ou cooperativa, onde uma criança vai cooperar com a outra. Então, esses são os 4 tipos de brincadeira, quanto, né, as relações sociais: solitária, que é sozinha; observativa, onde a criança começa a observar; paralela, que é aquela que a criança vai brincar com uma outra criança; e a associativa é aquela onde há cooperação, né? Onde a brincadeira, uma criança coopera com a outra criança, né? Passando aqui. E onde eu queria chegar? Brincadeiras cantadas. Uma das mais ricas expressões regionais infantis e parte integrante do folclore nacional e internacional. Então, as brincadeiras cantadas, né, são as brincadeiras que utilizam de cantigas, né? São as brincadeiras, né, elas assim são bem lúdicas, porque além de ser brincadeira, ela vai trabalhar o quê? Ela vai trabalhar com a música, com cantigas, e isso já faz parte da nossa tradição, faz parte do nosso folclore, né? Não só em se falando de Brasil mesmo, né? Em se falando de mundo mesmo, dentro do contexto internacional, né? As brincadeiras cantadas, elas representam a forma assim, ó, realmente de mesmo muito lúdica para a criança brincar, né? Então, vai desde, né, cantigas mais simples, puramente recreativas, até para aquelas com contextos mesmos voltados para a aprendizagem, né? Então, as brincadeiras cantadas, elas são legítimas, elas são de uma expressão assim natural, porque são folclóricas, né? E elas representam o quê? Uma infância feliz, né? E o interessante das brincadeiras cantadas é que ela tem grande eficiência para qualquer idade, desde a criança de pouca idade, bebê, né, que tem a finalidade, né, dar à criança, né, o seu primeiro desenvolvimento corporal, até uma idade mais né, chegando à adolescência. Aí é lógico que cabe ao professor, dentro desse contexto, escolher a brincadeira cantada conforme o nível, né? Então, cabe ao professor, né, escolher isso aí. E aí entra o que também? Todo o nosso cancioneiro folclórico, cantigas de niná, acalantos, rimas, melodias, tudo vai entrar nesse contexto aí
de brincadeiras cantadas, né? E ela tem uma aplicação totalmente educacional também, né? As brincadeiras cantadas, elas têm, né, uma evidência educacional, elas têm um valor pedagógico, né? Mas para elas chegarem a esse valor pedagógico, né, a educação primeiro ela precisou o quê? Ela precisou evidenciar o jogo, ela precisou, né, aceitar o jogo, como ela também precisou aceitar a música enquanto recurso pedagógico, enquanto recurso didático. Aí, a partir daí, né, as brincadeiras cantadas, elas se incluem-se, né, na modalidade educativa, né? E os principais objetivos das brincadeiras cantadas, né, desculpa, voltando aqui, é contribuir, né, para o desenvolvimento da coordenação sensório-motora. Ela vai favorecer a socialização, a criança pode socializar através das brincadeiras cantadas, ela vai proporcionar contatos sadios, né? Contatos sadios de menino com menino, menino com menina, menina com menina, né? Aprender a respeitar, né, ambos os sexos. Ela tem objetivos também disciplinares, emocionais, através das brincadeiras. O professor, né, pode trabalhar questões de timidez, pode trabalhar questões de agressividade com seus alunos. Ela vai despertar a criatividade, né, ela favorece a autoexpressão, criatividade do aluno. E, além disso, né, o que é mais interessante, ela pode estimular o gosto da criança pela música, como também o desenvolvimento. Então, a partir de brincadeiras cantadas, as crianças podem descobrir um talento e podem desenvolver, né, esse talento musical. E, além disso, né, perpetuar as tradições. Como elas vêm do nosso folclore, nós podemos, então, perpetuar as tradições. Vamos, então, ver a aplicação didática das brincadeiras cantadas. Então, a primeira coisa, ensino da letra, né? Então, é interessante para o professor ele começar com uma brincadeira cantada, com a letra pequena, né, para estimular a criança. E à medida que vai desenvolvendo a idade, né, ele pode ir aumentando, né, o tamanho dessa cantiga, o tamanho da brincadeira, da letra da canção, né? E o interessante também é que escolha, né, no ensino da letra aí, que escolha, né, brincadeiras que tenham uma pequena história, né? Por exemplo, né, fui no Itororó beber água e não achei. Tem uma história por trás da letra. Então é interessante, né, que o professor, né, nessa aplicação didática, que ele pense bem também nessa questão da letra. Então, primeiramente, vem a letra. Depois, e o professor, né, lembrando que para ele cantar, ele vai ter que colocar a letra para o aluno, né? Vai dar a folha com a letra, colocar a letra na lousa, para que o aluno possa ir acompanhando. Então, a letra também vai fazer parte, né, desse desenvolvimento didático. Depois, o ensino da melodia, né? Então, o professor pode colocar os alunos primeiros para ouvir. Ele leva um CD, um vídeo e coloca, né, através desse CD, ele faz o aluno ouvir a melodia, para conhecer a melodia. Ou leva um instrumento musical, se o professor toca algum instrumento musical, ele pode levar um instrumento musical, ou na menor das hipóteses, né, ele não tem o CD, ele não toca nenhum instrumento musical, ele pode produzir o som através de batucada, através de palmas, aí coloca os alunos para bater palma no ritmo da música, né? Em terceiro, ensino da movimentação. Então agora, né, entra o que? A locomoção, né? A parte das formações locomotoras que vão ser utilizadas, né? Respeitando o que? A ordem da brincadeira. Então, né, palma, pé, levanta, senta. Então, a brincadeira cantada pode trabalhar também e vai trabalhar nesse terceiro momento a movimentação. E por último, a globalização. A globalização é quando o professor vai juntar tudo. Ele vai juntar, né, as letras, melodia, a movimentação, ele vai unificar tudo. Então o professor, de uma vez só, ele não vai trabalhar a música de uma vez só. Primeiro ele vai trabalhar a letra, depois a melodia, depois a movimentação e depois, por último, a globalização é o quê? Onde ele vai englobar tudo. Então, de uma vez,
ele vai juntar tudo de uma vez, a letra, a melodia e o movimento. Isso é a globalização. E agora vamos ver alguns exemplos de brincadeiras cantadas que vocês já conhecem, né? Exemplos de brincadeiras cantadas: Escravo de Jó, que eu vou apresentar um vídeo para vocês aqui, de uma das maneiras, né, de brincar com Escravo de Jó, Cai Cai Balão, Meu Pintinho Amarelinho, Se Essa Rua Fosse Minha, Pirulito que Bate Bate, Coelhinho da Páscoa, entre várias outras, né? Várias outras que podemos. Se essa rua fosse minha, eu coloquei aí, né? Se eu fosse um peixinho, fui no Itororó, fui lá na horta. Então, várias são as brincadeiras cantadas. E agora eu vou voltar com a minha imagem, tá? Para que eu possa propor, eu vou mostrar para vocês um vídeo, tá? Onde eu escolhi a brincadeira Escravos de Jó para mostrar uma das maneiras que ela foi trabalhada com os alunos, tá? Foi até numa festa junina. E depois, logo em seguida, terminando o vídeo, eu volto também para falar o que vocês vão fazer de atividade essa semana, tá certo? Vamos lá? Então, pessoal, voltando aqui, né? Como eu falei, eu ia voltar no final para que vocês pudessem, né, ter esse contato mais direto comigo. Então, nós acabamos de ver, né, alguns exemplos de brincadeiras cantadas. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí lembra, tem conhecimento de uma brincadeira cantada que aprendeu em casa, que aprendeu com o vovô, com a vovó. Então, por isso, eu vou, primeiramente, antes de lançar a proposta, né, um desafio, a nossa atividade dessa semana, né, eu vou pedir para que vocês, né, assistam comigo um videozinho com uma dessas brincadeiras cantadas. Então, eu escolhi a brincadeira Escravos de Jó, tá? Poderíamos ter, e existem várias maneiras de fazer a brincadeira cantada Escravos de Jó. Mas eu escolhi uma delas porque eu achei interessante, porque eu escolhi uma delas que vai trabalhar não só o desenvolvimento intelectual, como socialização, desenvolvimento psíquico, a criatividade, a estabilidade emocional do aluno, estimulação, motivação, como também vai trabalhar a coordenação motora. Então, vai trabalhar a parte física, o desenvolvimento motor da criança. Então, por isso, vamos prestar atenção nessa brincadeirinha, nessa brincadeirinha de cantada, que é a brincadeira Escravos de Jó, muito conhecida, muito antiga. Vamos prestar atenção agora no vídeo, para que depois a gente faça a proposta de nossa atividade. Vamos lá, vou colocar para vocês.
meninas? E aí, menino? Viram que interessante? Viram que legal que fizeram com essa brincadeira cantada tão antiga, tão conhecida, Escravos de Jó? Viram a criatividade, viram quanto foi trabalhado, todas as partes foram trabalhadas, emocional, socialização, a musculatura, a coordenação motora, tudo foi trabalhado nessa brincadeira. E agora, a atividade de hoje, o meu desafio para vocês é, vocês terão que pegar uma brincadeira cantada, conhecida, seja qual for a que você conhece, e você vai desenvolver uma atividade. Eu vou dar duas opções. Aqueles que gostam de redes sociais, pode fazer a brincadeira, cantando, animando, fazer um vídeo, postar, marcar a Faculdade de Fama, marcar o professor Leandro. E aqueles que não querem, trabalhar com rede social, vai fazer um relato explicando aquela brincadeira, vai pesquisar uma brincadeira, então você tem a opção, ou apresente a brincadeira de forma escrita, apresente a brincadeira, faça a pesquisa, escreve e apresenta a brincadeira. Por exemplo, eu quero a brincadeira Cai-Cai Balão. Vai explicar, vai pesquisar, explicar como é a brincadeira, vai colocar a letra da música, porque é uma brincadeira cantada, e vai entregar o seu trabalho. Agora, quem quiser pode fazer na prática, porque afinal, nossa disciplina é Jogos e Brincadeiras, Teoria e Prática. Então, quem quiser pode fazer na prática. Pega a sua brincadeira cantada, apresente ela na prática aí em casa e faça um videozinho, mande para mim ou coloque nas redes sociais, tá certo? Então é isso aí, conto com vocês, um grande beijo para vocês, saudade de vocês, tá bom? E como eu falei no início, na sexta-feira que vem, dia 22, faremos as vistas de prova, tá bom? E enquanto isso, fique em casa.